Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Olá, bem-vindo! Nós hoje vamos falar sobre os erros adotados na engenharia de tráfego no Brasil que causam muitas colisões. O que influencia, né, essas ocorrências? Exatamente. Antes de mais nada, vamos nos apresentar. Sim, eu sou Roberta, engenheira da LR Engenharia. Hoje a gente faz estudo de tráfego, né, para empreendimentos, para intervenções viárias e projetos de sinalização. Eu sou o Leonardo, Léo Schultz, sou engenheiro de tráfego, também da LR Engenharia, empresa que tem mais de 20 anos, né, Roberto? Isso. E hoje nós estamos aqui no Canadá, onde eu vim para fazer um college de engenharia de tráfego, onde já me graduei. Estou no processo aqui que é um pouco mais longo, um pouco mais demorado que o Brasil, para me tornar engenheiro aqui no Canadá, de engenheiro de tráfego. Atualmente estou trabalhando em uma das prefeituras aqui com engenharia de tráfego, mais precisamente na divisão de operação e segurança viária. Exatamente. E aí, o Léo, ele traz para a gente muita novidade, né? E a gente leva para você aí no Brasil muita novidade da engenharia de tráfego utilizada aqui no Canadá, na América do Norte, nos Estados Unidos também. Então, Léo, e aí? O que que a gente já viu lá no Brasil quando a gente era técnico lá, fazia engenharia, às vezes a gente já fez também, né? Até Sim, coisas que não que estivessem erradas, mas que não tinham um manual, não tinha como é que eu falo? um guia para a gente Exatamente, um seguir, guia, uma uma indicação, diretriz, exatamente. etapa por etapa, como é que fazia, né? Por que que fazia? E aí a gente via nas ruas e acabava fazendo Sim. também, E né? usava algumas outras cidades, as cidades maiores, né, como exemplo mesmo, né? Então a gente viu alguma coisa em São Paulo, em Belo Horizonte, alguma coisa nesse sentido e trazia para tentar fazer igual, né? Mesmo sabendo que tem até diferenças, né? Quando a gente viajava, né? A gente teve a oportunidade de viajar ao longo desse tempo, a gente via coisas diferentes aí pelo Brasil, sem ter uma padronização. E hoje nosso assunto é esse, né? Quais os erros adotados na engenharia de tráfego lá no Brasil que infelizmente influenciam a ocorrência de colisões? Eu entendo que isso algumas vezes não é nem por maldade, é por, né, uma falta de conhecimento, que eu gostaria até de começar com isso. De uma forma geral, né, primeiro falando de uma forma geral, a falta de conhecimento dos técnicos, para mim, isso é extremamente forte. Tá fora do nosso script, mas uma coisa que eu lembrei aqui foi, sabe o quê? Foi sobre a sinalização de orientação de tráfego lá de Belo Horizonte. Você lembra que era branca? Lembro. Será que continua branca? É, Porque né, o manual já está aí e já estava naquela época que até já tinha já o manual. sim, Já existia já a resolução do Denatran, né, da orientação de tráfego, ó, né? interessante. É. Pois é. Então, a primeira delas, né, essa falta de conhecimento dos técnicos, eu acho que isso é imprescindível. O Brasil precisa ter muito conhecimento, né? Os profissionais precisam ter acesso à literatura, ter acesso a cursos, saber o que, o que fazer numa situação, né? Olha, eu tiro por mim. Eu logo quando eu me formei, e você também, né? Logo quando você se formou, a gente não, e a gente começou a trabalhar como funcionário efetivo, a gente não tinha conhecimento assim, era mínimo, né? E a gente também atacava tantas demandas ao mesmo Sim, tempo, né? Que a gente estudava, mas a gente tinha pouco material, sim, né? Sempre a gente fala isso, mas era uma realidade. E que hoje a legislação lá existe, né? Você tem até um arcabouço muito bom sim. hoje de resoluções, né? Todas é, é, publicadas, né, em livros, né? Uhum. E a gente sabe que
A falta disso lá atrás fez com que hoje, né, não houvesse tantos profissionais especializados nessa área, porque essa atenção não foi dada até hoje, né? Essa atenção de ter profissionais capacitados, com técnicas novas, modernas, utilizadas que dão certo no mundo, Aham. levadas para o Brasil, né? Eu não estou falando de viaduto, eu não estou falando do que as pessoas veem e acham que lá no Brasil não tem isso. Não é, são coisas mínimas, são coisas básicas que a gente vê numa interseção comum, numa rotatória, né? Uhum. Até numa interseção semaforizada, ou até numa interseção não semaforizada, como é o caso das faixas de aceleração, que no Brasil são utilizadas de outra forma, Sim, né? São utilizadas. A faixa de aceleração no Brasil não é nem chamada de faixa de aceleração, né? Ela chega na rodovia e você tem que parar para você entrar na sim. rodovia. Você chega a zero, na velocidade zero, e vai competir com um carro que está a Tá velocidade, né, máxima, né? máxima da via, 100 quilômetros por hora. Como é que você vai entrar numa via Sim, dessa, pois né? é. A zero por hora, saindo do zero, não Isso. tem como, né? Então são coisas assim, são erros assim, Sim. né, que a gente também lá atrás não se atentava e que hoje a gente vê que você não consegue reconhecer isso mais, Aham. né, como Verdade. uma coisa que é possível de ser implantada. Exatamente. Então, assim, só para ter uma ideia, ainda nessa parte de falta de conhecimento, normalmente, oriundo dos técnicos e etc., eu lembro que lá na nossa prefeitura nós não tínhamos uma literatura vasta. Só como exemplo, lá na nossa, onde eu trabalho, que é um setor pequeno, nós temos à disposição o HCM 2000, 2010, a literatura, no caso, daqui, todos de que trata sobre a geometria, que são 9 capítulos. Nós temos tanto em PDF quanto em literatura de papel, a mesma. Uhum. Temos todos as 3 últimas edições de cálculo de geração de viagens, das 3 últimas edições, e bem como a geração de estacionamento dos últimos 3. Isso porque nós somos uma prefeitura pequena, Sim, entendeu? Então, assim, e eu não lembro lá no Brasil essa facilidade, até mesmo porque esse tipo de livro, né, essa literatura, é extremamente cara. E aí vai para licitação, algumas vezes não vai. Eu lembro que eu pedi assim inúmeras vezes vários desses livros e a gente não nunca conseguiu. Então o que a gente tinha era infelizmente os que eram gratuitos, né, de PDF, mas sempre faltava alguma coisa, né? Então sim. essa foi uma diferença que eu já vi, né? Então, de uma forma geral, essa falta de conhecimento, essa falta de literatura, isso lá no final, isso acaba atrapalhando, né, o Influenciando trânsito, influenciando negativamente. negativamente na elaboração de um projeto. Então, esse seria um. Então, né, eu só queria pontuar uma coisa, Sim, tá? Segura claro. aí, lembra aí para você não esquecer o que você vai falar. Mas, no Brasil, é muito focada a questão da engenharia de tráfego para infraestrutura, para Sim. a parte de estrutura, para reforço mesmo, né? De Uhum. resistência Sim, do viário, né? sim. A questão Pavimento. estrutural, Sim, né? exatamente. Mas a questão do fluxo, a questão de capacidade, dimensionamento para capacidade, não é, né? Eu chego a pensar que muitas vias, muitas rodovias, inclusive, são feitas sem fazer estudo nenhum de tráfego, de É, geração de viagem, fazendo pesquisa de origem e destino, sim. né? Eu praticamente no olho que se vê, né? É uma convicção também que eu tenho dessa aí. Algumas vezes a gente pode perceber isso, né? Quando a gente vai acompanhando aí vários. Então, quando nós seguimos alguns
perfis, né, de alguns municípios, a No gente, Instagram, né? no Instagram, por exemplo, a gente vê que vai ser inaugurado uma via e quando passa, tipo um drone passando, né, mais próximo possível, ou uma imagem de dentro do carro, você não vê nem sinalização vertical, você vê a sinalização horizontal, aí você vê geometria absurdas, né, como a geometria aberta, como era chamada lá pelo manual de interseções não semaforizadas do Denatran, que falava de um dos tipos da rotatória que eles chamavam de rotatória tradicional, que é aquela que mais mata, que ela era toda aberta, né? Sim, Você tem a rotatória e o veículo passando no meio, né? A é. gente viu algumas inaugurações disso aí, né? Na Ao longo verdade, desse isso foi ano. uma adaptação que foi feita no Brasil, não sei se em outro lugar do mundo, Aham. né? Mas que aqui a gente não vê Não mesmo, vê. até porque foge totalmente da concepção de uma rotatória, Sim. né? Clássica. Então, assim, esse tipo de coisa, É. muitas adaptações, Léo. No Brasil, são feitas adaptações que não cabem fazer, Aham. né? Às vezes não é considerado a velocidade, não é considerado veículo tipo. Tem muitas vias no Brasil que não são consideradas veículos tipo. A gente sabe que muitas rodovias, né? A gente não lida muito com rodovia, né? A gente lida mais com a parte urbana, mas a gente sabe que muitas rodovias no Brasil não seguem o padrão nem do DENIT, Sim. né? Que elas foram colocadas ali, foi feita a pavimentação de qualquer forma, Sim. é para inauguração, Isso. né? Não é para atender o que precisa atender de volume de tráfego. Isso a gente precisa mudar no Brasil. A gente precisa Isso. de uma visão técnica no Brasil, Isso aí. né? E aí, então, eu diria que, de uma forma geral, nós vamos depois detalhar um pouco mais sobre a geometria de rotatória e tal, mas falando ainda de uma forma geral, essa falta de conhecimento, né, eu acho que isso influencia muito lá na frente. Uma outra coisa, indo, vamos dizer assim, para um item B, a falta de pesquisa. Engenharia é pesquisa, é número, Sim. né? É saber a distância de frenagem, a velocidade da via, é saber qual raio que você vai usar. Então, é engenharia mesmo, né? Então, você precisa fazer a pesquisa, saber lá dentro daquela interseção que já está lá pronta, quantos por cento ainda, uma pesquisa antiga, quantos por cento obedecem, quantos não, se há necessidade de ter uma maior fiscalização por parte da Guarda Municipal ou da polícia ou qualquer coisa que o valha, entendeu? Uma pesquisa que eu acho básica, que nem todos fazem, pesquisa de fluxo, né? Sim. A famosa pesquisa de contagem, né? Essa, então, tem algumas que não adianta nem você conversar, porque eles não têm, né? Não sabem nem como fazer uma pesquisa de contagem, né? Fora a pesquisa de acidente, que é uma outra que é extremamente importante Nossa, e como? e não é. Eu queria só exemplificar também, ainda de uma forma geral. Aqui a gente usa softwares específico para acidentes, onde a gente tem os últimos 30 anos. Você quer saber uma quais foram os acidentes que aconteceram nos últimos 30 anos? Nós temos. Então, e são esses números que Uhum, vão te levar às soluções que você precisa, né? exatamente. É o número de como que acontece, quais são os piores acidentes, quais os Isso. acidentes que acontecem ali em maior grau, em Como maior que número, foi? como foi, né? Para Exatamente. você fazer essa análise, são os números, a quantidade, né? Igual a quantidade de veículos que passam numa via, a quantidade de veículos que querem transpor uma via, que querem atravessar uma via, né? Aham, Onde que as pessoas querem, onde que as pessoas mais, quais são os destinos, os maiores destinos aham. de viagem, né? São esses números que precisam ser, porque, por exemplo, você não precisa talvez alargar uma via inteira, mas você vai alargar um trecho onde recebe
muita demanda de veículos, sim, né? E às vezes não tem. Às vezes você chega e de repente você encontra com volume, daqui a pouco aquele volume some, né? Por exemplo, igual a gente tem lá, as rodovias no Brasil, elas passam muito por vias urbanas, sim, elas passam muito por áreas urbanas. Então, aquela condensação de área urbana, onde tem cruzamento, aí geralmente, aí de repente você dá de cara com um semáforo na sim. rodovia, E né? não é informado Não antes, é nada informado antes, não tem exatamente. sinalização antes, aí não tem sinalização, coloca um quebra-mola para poder diminuir a velocidade, mas o Sim, cara não sabe que depois que ele passar o quebra-mola, ele tem que continuar com a velocidade baixa, porque ali na frente vai ter um exato. semáforo, está escuro, dependendo da condição do tempo, ele não vai ver. A placa vai informar ele, Aham, esteja chovendo ou não, né? De acordo com o tipo de material que é utilizado na película da placa. Tudo isso, gente, a engenharia precisa trabalhar nisso tudo, sim, né? Não é você ter uma placa ou outra quando acontece muita coisa ali naquele local e de repente coloca uma placa ali de advertência, é, trecho perigoso. Você já viu aham, dessa placa? já, Trecho perigoso. Trecho perigoso não é. Resolve o trecho. exatamente. Eu lembro que tinha aquelas placas assim, atenção, curva perigosa, né? Por que que não conserta a curva? Conserta a curva. Não é? Exatamente. Né? Aí O, coloca uma placa e larga a curva para e lá. larga a curva para lá. Exatamente. Então, isso, ainda de uma forma geral, né? Isso influencia, né? E o Brasil está sempre entre os três que mais matam no mundo a acidentes de carro. Então, e outra coisa, né? Além dessa demanda enorme que tem de solucionar isso, né? Você casa, você tem tanta demanda de um lado e tantos profissionais de outro precisando de trabalho, Uhum, tantos profissionais que saindo da engenharia, né, deixando de exercer sua profissão, né, de exercer o sonho de vida, né, sim, acabam indo para outras áreas porque a demanda da engenharia de tráfego não absorve esse isso. E pessoal. está reduzindo, né? Esse pessoal também por conta dessa condição que você está falando, Exatamente. dessa falta, dessa seriedade, né? Que tem que ter. Então, eu diria ainda, né? Então, nós já falamos do A, que seria a falta de conhecimento técnico, Sim. né? Uhum. O B, que seria a falta de pesquisas, que aí a gente pode elencar várias pesquisas. Talvez um dia a gente possa até fazer uma, um podcast desse aqui, um bate-papo sobre as pesquisas, quais são as mais importantes, aonde utilizar, como utilizar, né? Sim. E, por fim, eu diria que seria a falta de padronização. Isso de uma forma geral, né? E a falta de padronização, né? Que no final acaba sendo um pouco interferência da falta de conhecimento, né? E Sim. um pouquinho da falta de pesquisa. Então Exatamente. fica aquele samba doido, né? Aquele samba que a gente não sabe como dançar. Por quê? Se a gente pegar como exemplo aqui no Canadá, isso a gente vem falando em vários bate-papo que a gente está tendo, Sim. as interseções são sempre tratadas como devem ser feitas, né? Você não vai encontrar numa região coisas diferentes. Você vai seguir aquele padrão, né? Exatamente. Você vai seguir Sempre, padrão de tratamento, padrão de sempre, sinalização, sempre. consistência de Exatamente. sinalização, né? Exatamente. Exatamente, é engenharia colocada na rua. Você sempre vai ter, se tiver uma placa pare, você vai ter uma retenção. Se você nunca vai encontrar aqui uma retenção linda, linda, leve e solta, sem grandes emoções. Sim, Ela sempre vai estar acompanhada com uma placa pare, como determina o manual. você nunca vai encontrar aqui uma faixa de pedestre no final de uma curva, Não, né? não Você vai nunca mesmo. vai encontrar aqui um semáforo numa curva. Não vai de jeito nenhum. Você nunca vai encontrar aqui um arbusto mais elevado que vai tapar sua visibilidade Não, não numa vai. rotatória que seja, Não.
né, num canteiro É, central. porque quando se encontra, já vão e fazem o corte. Você nunca vai encontrar aqui um semáforo piscante à noite, porque tem que resolver o problema de segurança pública, Não, não vai ter. né? Não vai ter. Inclusive, você falou que é até interessante. Nós postamos, acho que no Instagram aí um dia, eu estava indo para a cidade onde eu trabalho, e logo quando eu entrei na cidade, tinha um piscante amarelo. E não me impressionou porque eu já tinha visto isso muito. Mas eu deixei, mas eu consegui filmar muito o que que acontecia, né? Porque aqui, quando está o piscante amarelo, aqui se trabalha como se fosse uma placa pare. Chegou primeiro, sai primeiro. Sim. Chegou segundo, sai segundo. Então, isso eu fiquei muito impressionado e achei muito bacana e consegui, porque é difícil algumas vezes, né, a gente fazer o vídeo disso, né? Como deu uma engarrafadinha, eu consegui colocar o meu celular e consegui fazer a gravação desse momento aí que foi muito interessante. Então, essa falta de padronização também influencia. Então, de uma maneira geral, né, nós temos que a falta de conhecimento técnico, né, a falta de pesquisa e falta de padronização. A gente poderia até citar outras, mas eu acho que essas três aí já dá um balanço geral. A gente fala muito em pesquisa, né, Léo? É, As pessoas devem ficar até assim, né? Nossa, pesquisa. É porque no Brasil é muito raro você ter intervenções feitas através de dados de pesquisa, sim, né? O que é muito importante, porque não adianta você querer adivinhar qual vai ser o tratamento no trânsito. é, Não adianta, né, técnico nenhum querer adivinhar o que que vai fazer solucionar ali se ele não tem pesquisa, ele não tem dado, ele não sabe se quais os acidentes que acontecem ali, por que que acontecem, né? Ele não sabe volume de veículo que passa por ali, ele não sabe se ele tem que colocar um semáforo ou uma placa pare vai resolver, porque ele não sabe volume de semáforo. Ele só vê, vai lá numa visita, numa outra, olha, troca, muda, muda sentido de circulação de via por conta própria, porque tem uma calçada que está atrapalhando. atrapalha. Em vez de consertar a calçada, É, ele vai lá e tem um poste muda. que está muito próximo, em vez de tirar o poste. Isso, ele muda o trânsito ao invés de acertar uma questão, né, de engenharia, É, né, uma questão de concordância. sim, Né? Então, isso é muito triste de ver. Às vezes eu fico muito triste de ver daqui como as coisas no Brasil é, ainda andam na contramão, né? Já que a gente tem, né, Léo, até 2030 que resolver a questão de 50% de mortes no Brasil no trânsito, sim, né? De acordo com o Penatrans, sim. né? Que é o plano É um grande de desafio, né? exatamente, é um desafio grande que precisa de profissionais capacitados nos lugares certos, né? Nas posições corretas, dentro do Brasil inteiro. Sim. Dentro do Brasil inteiro. Imagina, nas cidades grandes já precisa, imagina nas cidades pequenas de interiores, né? Na falta de pesquisa, eu esqueci de dar um exemplo que eu vou dar agora, que eu já ouvi. Ah, a pesquisa de obediência à sinalização é ultrapassada, porque é muito antiga, sei lá, 40 anos e tal. Mas essa semana eu estou estudando uma interseção onde, que aqui a gente faz de tudo, né? Então, eu estou fazendo uma pesquisa de obediência à sinalização normal, na hora pico da manhã, na hora pico do almoço, com, com uma pesquisa de análise de segurança viária. Então, eu vou informar, né? Eu vou informando tal hora aconteceu, é como se fosse um quase acidente, Aham. entendeu?
Então, tal hora aconteceu um quase acidente, pode ser leve, moderado ou Grave. grave, e aí eu vou anotando, entendeu? O que que vai acontecendo nessa situação. Depois disso, com essas duas pesquisas, eu vou fazer uma pesquisa de acidentes, naquele software que eu citei. Depois disso, vou fazer uma comparação com a pesquisa de tráfego, e aí eu vou também numa outra pesquisa chamada inventário técnico, eu vou fazer uma análise da posição das placas e entender se, vamos supor, que não está tendo uma obediência satisfatória, eu vou ver quais são os problemas. Se tem, por exemplo, problema de visibilidade, se tem problema de velocidade, que aí é uma outra pesquisa que eu faço, né? Nesse caso, a gente já tem a velocidade, então eu vou olhar a velocidade dela. Só aí eu já citei, eu acho que quase 4 pesquisas, né? E aí, por fim, eu vou fazer um cálculo de pesquisa de velocidade da via, se tudo está batendo. Para daí eu dar um parecer, dizer, olha, tá bom, não tá, tá legal, tá ruim, estamos com esse problema e eu sugiro fazer isso, isso, isso e outro. Para Então, aí e isso é para manutenção, né? exatamente, Isso é para manter a segurança viária, né? exatamente, Você vai lá para poder fazer um reforço na sinalização, então acertar uma sinalização que não esteja adequada no local, né? Então, quer dizer, a pesquisa ela tem que ser constante. sim, E se a gente, né, está com tanta dificuldade no Brasil de se fazer pesquisa, aham, precisa isso, precisa mudar, sim, né? A gente precisa levar para o Brasil, sim, muita técnica que ainda falta lá informação, né? E a gente está aqui sempre levando daqui do é, Canadá para o Brasil essas informações, né? Gente, eu só gostaria de aproveitar esse momento e pedir para você se inscrever, né? Dá um like lá para gente e pode apertar o sininho para você receber notificações aí que a gente vai lançar mais outros vídeos aí pela sim, frente, isso aí. né? Bom, continuando, vamos detalhar agora um pouquinho mais. Erros que a gente já verificou em relação à sinalização vertical, né? Vamos dividir em vertical, horizontal, semafórica. Eu acho que agora não é nem o momento da gente falar sobre os temporários, Sim, né? Mas a gente pode falar um pouco sobre a sinalização vertical, sinalização horizontal, erros que a gente já viu acontecendo em trabalhos nossos ao longo como é que eu vou dizer? Ao longo da nossa caminhada, né? sim, aham. Os trabalhos que a gente viu. Então, por exemplo, você já foi diretora de trânsito também, então você sabe, né, os problemas que isso podem ter. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem prático. Eu fiz uma análise há coisa de quase 2 meses atrás de uma rodovia estadual e uma federal, que elas se juntavam, onde na sinalização vertical vai ao encontro do que eu falei eu não sei se é falta de conhecimento, pode ser também, né, mas com certeza a falta de padronização. Por exemplo, algumas curvas tinha no sentido uma sinalização informando que tinha uma placa sinalização de curva informando no sentido, mas no outro não tinha. Isso é falta de padronização, Sim. né? Uhum. E aí, nesse mesmo trajeto que estava indo, essa mesma curva que algumas vezes era mais suave do que a outra, que essa suave tinha uma placa informando que ali tinha uma curva, a outra, que era uma curva mais fechada, mais perigosa, não tinha placa nenhuma.
né? Então, isso é um erro que é comum a gente encontrar, né? Ainda nisso, por exemplo, os marcadores de alinhamento, né? O código fala de uma cor, e aí a gente no campo via outra, mas era um marcador de alinhamento que normalmente é usado em curvas, né? Ele deve ser usado para curva, e ali ele não tinha nada, era para avisar que tinha um poste. Então eram assim, umas coisas que Sim, no caso, não casam, né? né? Exatamente. São adaptações Sim, feitas que comprometem, né, tornam o ambiente arriscado de qualquer forma, sim, né, que não traz segurança nenhuma, né, porque cada placa, cada tipo de placa, cada dispositivo, cada sinalização tem a sua função, sim, né? Como eu disse lá em Belo Horizonte as placas de orientação de tráfego, elas são brancas. sim, Aí a pessoa que mora em Belo Horizonte vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo e encontra lá a sinalização que é adequada. E aí sim, ele não tem o costume de estar enxergando, de estar sim, visualizando aquela sinalização verde, azul, ele não sabe nem a diferença sim, da verde e da azul, porque ele estudou lá atrás, quando ele foi tirar a carteira, mas aí, com a falta, né, com a recorrência, falta de recorrência da verificação dessas placas enquanto condutor, ele vai perdendo a referência, sim, né? Então ele perde a referência do verde, do azul, o que que quer dizer, o que que o verde faz. Às vezes a pessoa também, tem muitas pessoas que às vezes dirigem, engenheiros que nem trabalham com engenharia de tráfego, ele não sabe por que que é verde, por que que é azul, né? A de orientação de tráfego, por que que tem a marrom, né? A marrom até ela é mais intuitiva, vamos dizer assim, né? aham, Mas e aí? A é verdade, branca, por que a branca? Ah, a branca ela é educativa, então o que ela está dizendo ali, ela está me dando um reforço naquilo que eu preciso saber, né? A amarela, né, a mesma a indicativa amarela, ela está me falando, me dando uma advertência. Olha, ali na frente vai ter alguma coisa. aham. Às vezes eles colocam a amarela, Léo, para indicar a rua, para indicar Uma placa pare. localização. É, É, com a placa pare, um exemplo, quando a gente exato. foi apresentar para os nossos alunos, lembra? Sim, Eu peguei uma interseção qualquer, eu acho que eu já falei isso em outros podcasts, mas repetindo aqui, eu fui pegar uma interseção que eu ia falar sobre conspicuidade, e quando eu abri, eu falei, gente, tinha uma placa pare amarela. você ficou tão assim assustado com isso que Exatamente. Eu fala falo, exatamente. para poder Porque ver ele se tinha, não fazem mais isso, exatamente, né? ele tinha um formato de uma placa pare vermelha, né? Ortogonal, Ortogonal, porém amarela, amarela, que é a que é advertência. advertência. A pare, ela é regulamentar, Sim, né? Então, a diferença da pare, que é vermelha, regulamentar, para uma amarela, é o que que ele está querendo dizer ali, né? exatamente. Vai ter um pare ali na frente ou é para parar aqui, Exatamente, né? É assim, exatamente. o que que ele quis dizer? O quem fez aquela placa quis informar para o condutor, né? Isso. Porque cada uma tem a sua Sim. comunicação exata ali do que é. Uma outra coisa, Roberta, em relação à sinalização vertical, além desses problemas todos, né? Tamanho, Uhum. né? Algumas têm tamanhos fora do padrão, outras são menores também fora do padrão, que isso prejudica. As cores, eu já falei, e a retrorefletância. Algumas que a gente é comum encontrar, né? Pintada de amarelo com uma tarja preto fosco. Então você, durante o dia, beleza. Se não tiver nada que chame mais atenção, se não tiver um mato cobrindo, se não tiver nada disso, você consegue enxergar. Mas quando chega à noite, você não vê, Você não vê nada, você só não vê a vê nada. tarja.
você só vê né? a tarja. E Exatamente. isso Na verdade, confunde. deveria ser o contrário, né? Exato. O mais forte embaixo É, e o mais fraco em cima. Mas imagina, as pessoas, os técnicos mesmo, tem muito técnico que nem sabe disso, né? Então, a gente precisa sim levar esse assunto, né? Levar essa matéria para frente, para o Brasil. Por mais que a gente não ainda, né, não consiga alcançar muita gente, mas a gente vai ficar aqui até a gente alcançar, isso né, aí, Léo? isso aí. Então, também isso tudo de uma forma geral, porque, assim, sinalização vertical tinha muito para falar, a questão da altura, a questão da pintura do poste, né? Sim, Alguns são em metal, outros poste preto, outro poste branco. Já vi poste laranja, já vi poste azul, dependendo, né, do que é, né, da sim. onde que é pintado assim, e você não tem essa constância. Tamanho Então, de letra, né, de tamanho acordo de com a letra com a velocidade. Isso se velocidade, erra muito, muito, né? muito, Não se muito. leva em consideração a velocidade da Não, via para você dimensionar a letra e fazer a placa de acordo com o dimensionamento das letras, que isso está na lei, no código, na é, resolução, né? Resolução, eu acho que não, não sei, eu não sei o número mais. Mas na resolução do CONTRAN isso está, né, sim, lá bem definido, é para usar como padrão no país sim, inteiro. Dá para usar? Dá, porque a gente tem todo esse material no Brasil hoje, sim. né? Não tínhamos há cerca de 10 anos atrás, não tínhamos tudo, mas agora nós temos. E agora dá para usar. Agora, então, sinalização vertical, beleza, né? A gente deu uma explanação bem rápida, mas bem geral. Mas se a gente for a fundo, Sim, tem muita né, coisa, tem né? muita coisa, muita coisa. Bom, na sinalização horizontal, alguns erros, né, que a gente vê adotados pela engenharia de tráfego, algumas vezes a falta de esfera, né, na sinalização, ou a sinalização ela não teve boa aderência no pavimento, então ela se descasca ou se desgasta. Dependendo do tipo, né, de material que for utilizado, Exatamente. porque se você utiliza um material no asfalto novo, ok, você pode utilizar qualquer tipo de material no asfalto novo. Agora, num asfalto que já está desgastado, num pavimento asfáltico já desgastado, tem muita tinta que você não consegue utilizar. Sim, Por quê? Tem tinta que ela vai fazer uma fusão química. sim, E aí, com pedra, não se faz não se fusão faz. química, É verdade. né? E tem muito, e também, né, além dessa fusão química, né, as outras também, dependendo do tipo, se ela é feita com solvente ou se ela é feita à base de água, também você precisa saber em qual material você vai utilizar, Aham, né? O concreto não, ele tem um tipo de tinta que pode ser utilizado, porque a maioria das tintas asfálticas elas não aderem no concreto, né? E sim. aí acaba se desgastando e acaba economicamente sendo muito ruim. É. Um erro, né, que se tem muito, aí eu entendo que é da engenharia, normalmente, primeira sinalização horizontal normalmente é a cereja do bolo, Sim, né? É a última coisa antes da famigerada inauguração. Que aí eu falo, por que famigerada? Porque eu não sei, nesse tempo que a gente está aqui, não existe é. inauguração de nada. E uma vez eu perguntei na prefeitura por que não tem inauguração, porque respondeu porque isso faz parte da do órgão público estar fazendo entrega. Isso não é benesse nenhuma, isso é Exatamente, o que deve ser feito, exatamente. né? Então, uma coisa que eu percebi é que algumas vezes essa sinalização, ela, além de ter isso tudo, ela é feita com a cor errada, Aham. dimensionamento errado, As entendeu? faixas de fundo vermelho, o Exatamente. fundo que é padronizado no Código de Trânsito para poder ser utilizado
para poder fazer destaque é o É o preto. preto. Aham, Só ele. O sim, preto está lá escrito, preto, a cor preta, ela deve ser utilizada para destacar, né, a sinalização horizontal. Então, não é vermelha, não é amarela, não é verde, uhum, é a cor preta, sim, né? Se você tiver um piso em concreto, que ele é mais branco, e você vai pintar de branco, né? Ou talvez também de amarelo, você precisa colocar o fundo preto. Você precisa colocar né, nas laterais o preto para poder fazer o destaque daquela sinalização, sim. né? Uma outra coisa, Roberta, que assim é muito comum no Brasil é a história do apagamento da sinalização horizontal. Isso, Também. para mim, sempre foi um erro. Por quê? Porque tem isso, vários municípios, quando vão refazer a sinalização, seja para ampliar ou etc., o que que eles fazem? Fazem uma mistura de tinta preta e pinta essa tinta preta, a pintura existente, para Para ficar em apagar, preta, para né? apagar. Só que, normalmente, essa pintura preta, ela tem uma, não sei se é validade a palavra, É uma validade, uma vida útil menor, vida né? útil muito menor do que a sinalização que está lá. E aí, no final das contas, você acaba tendo aquele monte de rabisqueira no É, porque chão o que e acontece? Ela confundindo. vai apagar. O Sim, que vai apagar primeiro? A tinta preta. E aí, exatamente. a outra tinta que tava ali de baixo, ela vai ressurgir no meio das novas demarcações, Sim, né? exatamente. Exatamente. E aí, nessa condição, a gente já viu que algumas vezes essa sinalização que foi apagada, acabou que a sinalização preta em cima dessa sinalização acabou protegendo a É, sinalização que você queria tirar e ficou a nova mais velha do que a que estava lá. Nós vimos já isso sim, várias vezes. exatamente. E aí, fazendo um comparativo com aqui, toda a sinalização, inclusive para desvio de trânsito, aqui no Canadá, ela é feita fresagem. Se fresa, Sim, né? é. Você vê aquele machucadinho lá, mas tá lá. Você não tem como confundir, principalmente durante a noite, né? Exatamente, porque quando você fresa o asfalto, né, e quando você É. faz, mesmo por maçarico, né, Aham. ele mas vai estragar. Mas o asfalto, depois de que os veículos estão Ele se passando ali, ele recompõe. se recompõe. É, Ele é exatamente. flexível, ele faz Ex- um ajuste ali, Sim. né? Não vai ser a pior coisa do mundo É. fazer isso, Ele não. não vai ficar, não vai criar rupturas nem rachaduras por conta disso. Eu não lembro os Exatamente. lugares que a gente já Até porque, colocou né, que Léo, tenha. quando você vai fazer uma sinalização numa via inteira que vai ser refeita a sinalização, né? Vai ser readequada a um novo é, tráfego ali. Aham. É mais fácil você recapear, fazer a via toda, recapear a via toda e fazer a Sim, sinalização. exatamente. Já que uma via grande, eu estou falando de uma grande extensão, Sim, né? É melhor você recapear tudo e fazer a sim, sinalização. Ah, mas é caro. Caro, gente. É fazer a sinalização, né? Num asfalto que vai estar ruim e ficar apagando com tinta preta, vai ressurgir tudo e vai, apaga e faz de novo e vai. Isso que é caro, é. né? E caro também é se alguém se acidentar e vir a falecer. Exatamente. Então, Mais caro ainda. exatamente. Bom, Exato. então nós falamos de sinalização horizontal, falamos de sinalização vertical no caso de placas, e falando agora um pouco sobre sinalização semafórica, né? Lembrando que para cada um teríamos assim muitas horas de bate-papo, né? Sim. Nós estamos elencando aqui
alguns que a gente acha interessante, que a gente viu de diferente aqui, assim, mais precisamente, né? Então, no caso agora de sinalização horizontal, uma coisa que eu vi aqui é que todo o cálculo de vermelho total e o amarelo, o famoso entre verde, ele é calculado ao extremo, Sim. né? No Brasil, se eu não me engano, o Manual 5, Manual de Sinalização Semafórica do Denatran, ele explica Uhum. como calcular o entre verde, né? Como calcular o vermelho total. Porém, ao meu ver, inclusive o cálculo do vermelho total, ele não leva em consideração em um dos cálculos lá, ele não leva em consideração a faixa de pedestre, né? Lembra? Sim. É, então, Não assim, leva em consideração a travessia a de pedra. travessia, né? E a gente sabe que é cálculo mesmo, existe uma fórmula para isso, né? Porém, em vários, mas vários lugares, você tem ou vermelho total de 1 segundo, ou Quer dizer, 2, eles padronizam o que não é para ser padronizado, exatamente, né? ou nada, indiferente da Vermelho velocidade da total e via, amarelo precisa ser calculado, exatamente, né? Não é padrão. Ah, que eu exatamente. vou colocar 4 segundos em todas as vias, em É, todos os semáforos do município. é. Não é isso. Já ouvi até assim, Léo, você tem que ser mais corajoso, você tem que reduzir esse tempo de amarelo para 3 segundos. Já ouvi isso também, quando na verdade é cálculo. Sim. Você tem que calcular, porque esse tempo de vermelho, esse tempo de amarelo, ele vai influenciar no seu ciclo. Ele influenciando no seu ciclo, influencia no tempo de travessia de pedestre, se houver. Para você ver qual é a importância do semáforo não ter o contador regressivo. Exatamente. Porque esse tempo aí que você está falando, que é calculado, esse tempo que precisa ser calculado, Aham. ele tem que despertar a sensação no motorista, né? E o motorista não pode prever que o verde já está o verde, né? Já está por vir. Ele não pode prever isso. Aham. Isso tem que é, ele tem que ficar atento, Sim, esperando que o amarelo surja a qualquer instante. sim, Ele não pode saber da previsão do amarelo. Isso, gente, é uma questão assim de você colocar o cara num risco enorme, sem enorme. necessidade Por também, quê? né? Porque ele está prevendo uma coisa e ele vai tomar uma decisão numa previsão que tá ali na frente dele, Aham. né? E o outro que está na outra direção também vai fazer a mesma coisa. Então, se ele está vendo que vai ficar verde, ele vai correr para poder Sim, passar na interseção. E dependendo da largura dessa interseção, ele não consegue chegar no final dela, sim, porque ele não sabe o tempo que leva do início até o final daquela sim, interseção. E o outro também não sabe, né? O outro vai ficar, o sinal dele vai ficar verde. E aí ele está vendo que ele vai poder passar porque está ficando verde. O outro está vendo lá que vai ficar vermelho. E ele vai mais rápido ainda. Então, sim, aí que acontece o acidente. Porque os exatamente. dois estão tomando decisões que estão sendo previsíveis dentro de um espaço que é de conflito, Sim, né? Então, dentro desse espaço de conflito, ele tem que o amarelo, na hora que ele aparecer, ele tem que dar a sensação ao motorista, né, do que ele pode fazer, sim, né? Tanto que o amarelo, ele precisa ser calculado de acordo com a distância da interseção. O cara tem que conseguir sim, chegar do outro lado, sim, né? exatamente. Ainda em relação a isso, que você tinha citado sincronismo, né? No sincronismo não, do relógio, né? Que
do contador. do contador, ele foi banido aqui no Canadá, Então, né? aqui nos Estados Unidos e no Canadá não existe contador regressivo. Não existe. Não existe. Não existe. E no Brasil, que é campeão de acidentes, que é campeão, não vou falar É, acidentes, porque acidente, quando a gente fala em acidente, a gente minimiza a gravidade, né? sim. A gente fala que É, que parece que é uma acidente coisa é uma natural. coisa que é um acidente, que aconteceu por acaso. Não é, acidente não acontece por acaso. Acidente acontece por imprudência, acontece por desobediência à Sim. sinalização, por falta de sinalização, Vai- né? Por falta de geometria, por geometria inadequada. É por isso que acontece acidente. Sim. Não é acidente, é sinistro que a gente está chamando, Exatamente, que a norma né? mudou para E sinistro. aqui no Canadá, eu gosto do jeito que eles falam, que é colisão, né? Exatamente, É exatamente. colisão. Então, para Collision. você evitar colisão, você precisa no trânsito de ter a sinalização posta, a geometria adequada e a obediência à sinalização. É isso, né? A engenharia é a base de É, tudo, né? A engenharia, ela é a base para fiscalização e é a base da educação. Porque se você não tem a engenharia implantada corretamente, você vai ter educação de quê? Como é que você vai ensinar sem a engenharia implantada corretamente? pois é. É tão importante, né, isso tudo que você está falando, que aqui o manual ele informa até a distância mínima de visibilidade que tem que ter entre a retenção, a faixa de retenção e o local de visibilidade, que é em função da velocidade, né? Então, quando você tem esse tamanho, você tem. Então, por exemplo, eu não lembro qual que era a velocidade, mas acho que era 50. Acho que para 50 quilômetros você ia precisar de 65 É, por ou aí. 75 É, metros de visibilidade. Isso está na não é norma mais. daqui, né? Mais, eu acho. Eu não lembro. Eu É mais sei. porque eu lembro que 40 era 70 e alguma coisa. Eu não estou É, lembrando não, mas é. então, além disso, a gente usa aqui o ângulo formado de visibilidade, tanto na vertical quanto na horizontal, para saber se a gente está vendo ou não aquele semáforo, Isso é né? importantíssimo. Sim, Importantíssimo. Física, né? É importantíssimo a gente sim, utilizar a, a física ótica e a física, né, mecânica que a sim, gente aprendeu, né, no segundo grau, sim, né? Tudo isso está embutido na engenharia de tráfego. exatamente. Mais uma coisa que aqui a gente leva muito em consideração é a questão, já falei da visibilidade e a conspicuidade, né? Se tem algo que vai atrapalhar ou vai desviar a atenção dessa sinalização. Para quem não sabe o que é conspicuidade é a clareza, né, na visibilidade, é a Exatamente, é visibilidade uma clara. qualidade, né? Hã? É uma qualidade, né? É, Então, é, aqui é levado em consideração essas duas coisas quando a gente vai verificar, né? Então, por exemplo, questão de visibilidade, que ela pode estar visível, mas tem alguma coisa que está chamando mais atenção, sim, né? Ou algo que pode estar prejudicando ainda. Ela pode estar visível e você vê parte dela, né? Então isso está perdendo a qualidade dela. Então isso a gente analisa também, né? sim. Isso vale também para a sinalização semafórica, né? Quando a gente vai observar a questão do sol, né? Quando a gente vai, já falei a questão da posição da visibilidade, a questão da visibilidade para o pedestre, né? O cuidado para que o motorista não confunda com o semáforo no outro sentido, né? Inclusive, a gente já fez até uma auditoria, muito tempo atrás, uma auditoria de segurança viária, onde a gente levantou esses problemas de interseção semaforizadas, né? Que o nosso manual fala que ele tem que estar sempre com o braço do lado direito, né? Uhum, Porque a gente tem muito mão única.
E quando você tem uma do lado direito e na outra interseção, ele está do lado esquerdo, o outro está do lado Tá direito. vendo como que é falta de padronização? Até Exa nisso, né, exatamente, leva, né, a maiores riscos. exatamente. Isso confunde o motorista, porque dependendo da largura, ele olha para um canto, ele olha para o outro, ele não vê e quando vai, pimba, né? Exatamente. Então, Até o semáforo de pedestre, a gente fazia ele de acordo com sim, a largura da via, a sim, gente colocava o semáforo de pedestre nas posições padrões lá é, na Prefeitura de Vitória. A gente fez esse trabalho enquanto a gente estava lá na gerência. é. Aqui a gente tem semáforo nos dois lados. Sempre, sempre quando tem uma interseção semaforizada, nós temos nos dois lados. Sim, o semáforo, ele é, né, aquele semáforo que É, tem os dois. Aham. exatamente. E quando não é possível, assim, porque tem uma distância muito longa, ele é por cordoalha, lembra? Que Sim, são mas ele fica aquelas, também na contramão, né? sim, Ele fica lá na na contramão, contramão de sentido, porém virado para exatamente, o. virado para você, né? Os dois Exatamente. virados. Então você não tem só a chance de olhar para um lado, porque pode ter um caminhão na sua frente, e você não conseguir enxergar o Exatamente. lado direito, mas você vai conseguir enxergar o lado esquerdo Isso. porque ele já está lá, Você né? tem que ter um repetidor no semáforo para Isso, você poder evitar, né, é, que algum veículo tampe o semáforo na hora que você estiver trafegando e sim. você não consiga ver. Então, você tem que ter ele em mais de uma posição. E tem outras situações assim que são bem mais detalhadas e etc. Se a gente tiver tempo ainda, Roberto, eu queria só falar um pouquinho sobre a geometria, assim, mas bem rapidamente. Dá tempo ainda, né? Pode falar. Então tá. A questão da geometria, uma coisa que é inclusive falado nos livros aqui, é que todo acesso, né, ou toda ligação com uma via, ela tem que ser perpendicular. Sim. Quando ela não é perpendicular, ela tem que ser 100% em paralela. Que aí, no caso, por exemplo, de uma saída de uma via urbana para uma freeway ou uma highway, onde você vai chegar em paralelo, mas você vai ter, você falou lá atrás, da faixa de aceleração mesmo, né? Sim. Que ela é em Quando você tem um paralela. pare, você precisa chegar na outra via, É, né, perpendicular a 90 graus. sim. Por quê? Porque é a melhor condição de visibilidade que você tem, né, Aham, para você ver os carros nas aproximações. sim. Então, ela de uma forma geral aqui, eu até agora não vi, pelo menos na cidade onde eu trabalho, no período que eu fiquei como estagiário aqui na cidade onde a gente mora, eu não vi ou não lembro de ter visto nenhum lugar onde uma via que intercepta a outra Aham, não chegue a 90 graus. sim. Inclusive, as saídas de condomínios são sempre a 90 graus da via. Por quê? Porque é o melhor local de visibilidade, Exatamente. né? Uhum. Então, isso foi uma coisa que eu vi, diferente do Brasil, que a gente morou lá, nossa cidade tinha inúmeras situações diferentes dessa, mas sempre que possível a gente tentava manter essa história de sair a 90 graus. Quando a gente ia analisar, por exemplo, polos geradores, né, fazer a saída deles sempre a 90 graus. Uhum. O acesso, talvez, talvez não, algumas vezes eu indicava, porque tinha a faixa de desaceleração, que é o contrário da aceleração, Aham. ele chegava e aí podia fazer o acesso. Então ela vinha em paralelo. Então as faixas de aceleração e de desaceleração, elas sempre em paralelo. Agora, as vias que chegavam sempre uma via local ou duas vias arteriais se interceptando ou coisa que o valha, sempre a 90 graus, né? Sempre, sempre, que era a melhor condição. Que, ao contrário de rotatória, a 90 graus é sempre a pior opção para, né, para um controle de tráfego via rotatória, Uhum. né?
Porque na rotatória, o ideal é que você chegue aí de 20 a 60 graus, né? Então você tem aqui, se você está dentro da rotatória, você chega aqui numa condição para que você consiga fazer a rotatória de uma maneira correta, né? Exatamente. Você tira 90 graus, porque nesse caso, Sim, 90 graus, a rotatória pode servir, como a gente já viu em inúmeros lugares, no Brasil, na Europa tinha várias, pois né? é. Ela serve como uma catapulta e o carro sai voando, né? Principalmente aqueles veículos que estão muito superior à Pois velocidade. é, então esses erros no Brasil, a gente precisa, né, que sejam adequados às condições de geometria Sim, que a engenharia de tráfego já determinou sim, que são as viáveis e as seguras, né? sim. E no Brasil, a gente vê uma que precisa de 90 graus, Não não tem tem, essa condição, e a outra que não é para chegar a 90 graus, é, você tem, tem muitas vezes você tem, chegando a né? 90 graus. Então, a gente precisa casar essas informações, Exatamente, né? exatamente. Então, eu acho que a gente hoje fica por aqui, né, Léo? Sim, E você não esqueça de ir lá, dá um like pra gente, se inscrever no canal e aperta lá no sininho, isso. porque aí você vai receber as notificações. No dia 4, 5 e 7 de dezembro, tá? Nós estaremos online no evento gratuito que vai te levar muita informação sobre Sim, as técnicas aqui do Canadá para o Brasil e você vai poder entender e sair de lá já, leva papel e caneta, né? Porque você exatamente. vai sair de lá sabendo muita coisa da engenharia de Sim. tráfego, se você se interessar por essa área. E eu acho que nós vamos ter surpresa lá também, né? Sim, nós vamos ter muitas surpresas. Vai lá. Exatamente. Não deixa de também seguir a gente no nosso perfil no Instagram. É Isso aí. Tráfego e Trânsito. Nosso perfil lá, vai lá, acha a gente lá. Tchau, tchau para você. Tchau, gente. Obrigado.